Olá! Então, eu já fiz um vídeo aqui a respeito dos 18 milhões que Lula deve à Receita Federal, né? Comentei também que o Lula, naquela notícia antiga, o Lula, parece que realmente a defesa do Lula falou que ia até o STF para suspender e cancelar, né? Para pedir para que não fosse cobrado esses 18 milhões de reais em impostos. E o que aconteceu? Gilmar Mendes suspende processo na Justiça sobre cobrança de 18 milhões em impostos de Lula e do Instituto Lula. É aquilo que eu disse já no outro vídeo, vou ler aqui a notícia, mas é aquilo. Esses caras, eles são os que falam mais favorável aos impostos. O Lula disse que vai fazer... O Lula disse que vai regulamentar o imposto imposto de grandes fortunas, de que ele vai botar mais imposto nos ricos, de que ele vai cobrar imposto nos ricos, e o próprio Lula foge de pagar 18 milhões em impostos. Por quê? O que acontece é o seguinte, o Lula ele tem um instituto e ele fazia palestras. Por ser uma instituição sem fins lucrativos, o Lula acabava sendo isento de impostos, o que é engraçado, porque o Lula nessas palestras acumulou 27 milhões de reais. Então, assim, como é que o Lula vem e critica igrejas, que ele diz que as igrejas não deveriam ser isentas de impostos, e vai e acaba lutando por uma isenção de impostos ele mesmo? É aquilo que eu falei já no outro vídeo. Toda essa questão envolvendo esse processo é, no mínimo, muito irônica, porque a própria esquerda defende impostos altos, de que tem que ter imposto nos mais ricos, e o próprio Lula, ele é um marajá. Só que o Lula não é só um marajá, ele é um cara que tem todo o apoio midiático, ele tem apoio do STF. Quando eu li aquela notícia, eu já comentei que realmente o STF vai deixar esse processo para lá, não vai analisar, a Receita Federal vai ficar chupando o dedo, porque o Lula é um dos imperadores do Brasil. Querendo ou não, o Lula tem muito poder, ele realmente não é presidente do Brasil ainda, né? Vamos ver como vai ser o resultado, porém ele é aliado do STF, e os 11 ministros do STF são os imperadores do Brasil. Os ministros do STF, eles compõem o regime de governo que já me falaram, eu já achei esse argumento muito interessante, que na verdade o Brasil ele vive uma oligarquia, e a oligarquia é controlada pelo STF. Quem controla o vigilante? Quem controla o STF, né? Não é mesmo? É uma decisão completamente absurda e foi feita pelo Gilmar Mendes, o PSDBista, que já foi opositor do PT e hoje em dia é aliado. Nós sabemos que o PSDB e o PT faziam parte, né, naquela época, do chamado Teatro das Tesouras, de que era eles fingiam ser de oposição e, na verdade, eles não eram de oposição. Eles, na verdade, eram aliados, mas eles faziam esse teatro para as pessoas ficarem naquela guerra política. E chamavam, inclusive, o Alckmin de fascista e etc. Um monte de absurdidades. O Alckmin sempre foi de esquerda, a gente sempre soube disso, o próprio Alckmin nunca disse que era de direita. E agora é isso, o Gilmar Mendes, PSDBista, ajudando o Lula, né? A apuração começou a partir de informações coletadas na Operação Lava Jato. O ministro do STF entendeu que supostas provas que basearam o caso não poderiam ser usadas. Essa questão, o ilícito penal não afeta o ilícito tributário. Só que, claro, como Gilmar Mendes é amiguinho do Lula, amiguinho do PT, agora ele toma esse tipo de atitude. Então é aquilo, ninguém controla o STF. O TRF tinha decidido que não, o Lula deve sim, podem ser cobrados esses 18 milhões em impostos. Então você vê que a Suprema Corte, como foi controlada pelo Lula, agora ele é favorecido por essa Suprema Corte. Então é muito engraçado vocês analisarem isso, né? Ó, o ministro Gilmar Mendes suspendeu no fim da noite de terça-feira
um processo na Justiça de São Paulo que apura a cobrança de impostos de cerca de 18 milhões do ex-presidente Lula e do Instituto Lula. O ministro atendeu ao pedido da defesa do petista, né? Óbvio, eles são amiguinhos do Lula, né? Então, ele é amiguinho do Lula. A apuração ou desdobramento da Lava Jato envolve a cobrança de créditos tributários. Com a decisão, também ficam paralisados procedimentos na Receita Federal que tenham relação com o caso. É aquilo, cara, esses caras milionários, eles sempre conseguem um jeitinho de não pagar impostos. A gente sempre fala isso, né? Que eu já falei sempre aqui nesse canal que, na minha opinião, imposto é roubo mesmo. E sonegar é legítima defesa. Isso aqui só mostra aquilo que eu sempre falei como que é uma verdade. Você aí que tem uma empresa, tente sonegar ao máximo. Tente sonegar muito, sonegue o quanto você puder. Sonegue muito mesmo. Porque isso aqui é um insulto, né? O Lula fazendo 27 milhões de reais em uma palestra, um cachaceiro, um iletrado, não tem curso nenhum, né? O cara sequer, se bobear, nem tem ensino médio, não tem nem ensino médio, não tem faculdade nenhuma, e o cara consegue ganhar 27 milhões dando palestras? Quem que é o louco que vai querer assistir um cachaceiro falando das maiores absurdidades, dos maiores absurdos? Mas enfim. A questão envolve a 24ª fase da operação, a questão envolve a 24ª fase da operação Lava Jato, que em março de 2016 fez buscas e apreendeu documentos do Instituto Lula. A Justiça Federal em Curitiba compartilhou provas da Lava Jato com a Secretaria da Receita Federal, fornecendo suporte para a instauração de procedimentos fiscais contra Lula. Para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, havia uma suposta confusão patrimonial entre o Instituto Lula e o petista, desde que ele deixou a presidência da República. Para a Receita, houve o uso da estrutura do Instituto Lula, funcionário e diretores para fins diversos daqueles previstos em seu estatuto social. Ao STF, a defesa de Lula argumentou que as apurações usaram provas da Operação Aletheia e que um dos auditores respondeu a processo por extorsão porque teria instrumentalizado informações da Operação Lava Jato, inclusive por meio de elaboração de dossiês clandestinos em procedimentos fiscais para benefício próprio. Isso aí é o que a defesa do Lula afirma, né? Na Justiça Paulista, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional defendeu que o STF não inocentou Lula porque as decisões foram processuais. Sim, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou o recurso de Lula em setembro e acolheu em parte os argumentos da PGFN. Os advogados acionaram o STF, aquilo, né? O Tribunal Regional Federal, TRF, da Terceira Região, acolheu certos pedidos. Ele rejeitou o recurso do Lula, né, e aceitou a argumentação da Procuradoria-Geral da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. É isso, né? Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Em sua decisão, o ministro Gilmar Mendes afirmou que há indícios de irregularidade na atuação da PGFN no caso e que a atuação do procurador da Fazenda... Nossa, tá terrível esse texto, Fazenda. Pô, texto da Globo com esses erros aqui. Você vê, olha o que os caras estudam, né? Da Fazenda. Pô, da Fazenda, procurador da Fazenda, Daniel Wagner Gamboa. Pode configurar abuso de autoridade. Vixe, olha só quem está falando de abuso de autoridade. Olha só quem está falando de abuso de autoridade. Isso porque ele teria se baseado em prova ilícita sob o pretexto de que o STF não teria inocentado o ex-presidente. Mesmo o tribunal tendo anulado assim... Não, ele anulou com base em suspeição. Né? Então, o que acontece? O processo volta para a primeira instância. Não é que ele deixa de existir. Não. Você tem que reanalisar as provas. Sabe, o grande problema disso aqui tudo é que gerou toda essa questão de insegurança jurídica. Porque você teve todo um processo, ele foi confirmado pelo TRF, foi confirmado pelo STJ e chegou no STF e aconteceu isso. Engraçado, ele usando isso, olha, prova ilícita. Ué, o próprio Gilmar Mendes usou prova ilícita
para fazer isso, para declarar a suspeição do Moro. O Gilmar Mendes usou a Vaza Jato para inocentar, para anular o processo em que condenava o Lula, né? Para declarar o juiz Sérgio Moro suspeito. Que engraçado, ele usou prova ilícita, então ele cometeu um abuso de autoridade. Né? Seria, isso porque ele teria se baseado em prova ilícita sob o pretexto de que o STF não teria inocentado o ex-presidente, mesmo o tribunal tendo anulado a sentença condenatória proferida pelo juiz Sérgio Moro. É aquilo, o STF usou prova ilícita para anular essa decisão do Sérgio Moro. O próprio STF usou a Vaza Jato, que primeiro, a gente não tem certeza se realmente a Vaza Jato, ela... Porque assim, print de Telegram eu posso produzir também. E foi isso que a Vaza Jato produziu. Não tinha nenhum áudio do Moro falando isso com o Deltan Dallagnol, não tinha. Então qualquer um poderia fabricar esses áudios. Mas não, eles alegam lá que os hackers não sei o quê. E segundo, cara, isso é prova ilícita. Foi uma invasão de privacidade. E o Gilmar Mendes, que é PSDBista fanático, tá usando isso como argumento agora. Ele cometeu o abuso de autoridade, então. O Gilmar Mendes cometeu abuso de autoridade. Mas ele é juiz do STF. Ele é um ministrozinho do STF. Ele é um ministrozinho do STF. Um dos imperadores do Brasil. Então ele é intocável. Olha só. Tal manifestação do Procurador da Fazenda Nacional, encampada parcialmente pelo ato reclamado, ostenta nítidos contornos teratológicos e certa coloração ideológica. O Gilmar Mendes falando isso, ele é petista, PSDBista agora. Como é que um cara pode falar essas coisas? O Gilmar Mendes é um louco mesmo, né? Quanto não demonstra antes alguma fragilidade intelectual, por desconsiderar algo que é de conhecimento de qualquer estudante do terceiro semestre de curso de Direito. O Gilmar Mendes cometeu abuso de autoridade. Ele cometeu abuso de autoridade. Ele considerou a Vaza Jato, que produziu provas ilícitas para inocentar, para anular o processo em que condenou o Lula. Como é que ele pode falar em abuso de autoridade? Olha como ele é arrogante. Olha como ele é arrogante. Ante a ausência de sentença condenatória penal, qualquer cidadão conserva, assim, o estado de inocência. Com exceção de quem? Do Alan dos Santos, né? Com o Alan dos Santos. Aí não existe isso, né? Vocês veem como esses caras são canalhas, como eles são ridículos, esses caras aqui. Cara, olha a arrogância intelectual de um cara, de um sujeito desse, advogado do PSDB, advogado de uma das maiores facções criminosas. O PSDB é uma das maiores facções criminosas que já apareceu nesse país, que já teve poder nesse país. E o cara vem se dizer como se fosse fragilidade intelectual. Esse que é o problema. Alguém que queira investigar o Lula vai ter esse fim. Nós vimos como que aconteceu com o Sérgio Moro, ele pode até ser processado, né, pelo que ele fez, pelo processo que ele conduziu contra o Lula, que foi sim perfeitamente ilícito. O Lula teve todo o direito ao contraditório em ampla defesa, muito diferente do Alan dos Santos. O Alan dos Santos não teve contraditório em ampla defesa, não teve nem instauração de processo penal, e ele teve um mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, isso não faz o menor sentido, gente. Realmente, assim, você vê alguém falando esse tipo de coisa, por que o estado de inocência do Alan dos Santos, então, não foi considerado para ter tido a sua prisão decretada? Cara, isso aqui é ridículo. O Gilmar Mendes é um dos maiores esgotos que tem na sociedade hoje em dia. O cara ganha muito dinheiro, um dos maiores salários do Brasil. Por isso que eu falo, esses caras são os verdadeiros parasitas. Soneguem, gente, soneguem o máximo. A melhor forma de protestar não é ir nas ruas, não é levantar bandeira, porque só aí eles vão reprimir. A maior arma que nós temos é sonegação de impostos. A gente tem que sonegar e começar a sonegar muito para o Estado quebrar. A gente tem que fazer o Estado quebrar, porque isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Um cara deve 18 milhões de reais à Receita Federal. E por ele ter amigos na Suprema Corte, ele consegue uma isenção de tributos. Olha só, esse é o mesmo cara que fez diversas outras maracutaias envolvendo aí a Arena Corinthians, né?
que a gente sabe, né, teve o esquema, né, envolvendo, né, a ajudinha que ele queria dar ali para a construção do Estado, sendo que não precisava, né? O que é errado é errado, o que é errado é errado, não tem que ser feito, não tem que ser defendido. Agora, obviamente, a gente sabe como é que funciona, né? Mendes afirmou ainda que a postura do órgão fazendário é digna de nota, exigindo imediata intervenção do Poder Judiciário com vistas não apenas à preservação da autoridade das decisões do Supremo. Olha isso, das autoridades das decisões do Supremo Tribunal Federal, como também a reafirmação de direitos e garantias que compõem a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. Mas isso não vale para o Alan dos Santos. Um cara não pode nem atuar fiscalizando um ex-presidiário que o próprio STF liberou. E o próprio Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que esses são os três que liberaram o ex-presidiário. Esses são os três que liberaram o ex-presidiário. Esses são os partidários do PT atualmente. Olha isso, cara. Você não pode nem fiscalizar mais. A Receita Federal, que sim, é verdade, é um bando de parasita, é verdade, mas eles defendem esses parasitas, porque quem paga o salário deles são esses parasitas que roubam das pessoas. Se a Receita Federal parasse de trabalhar, aí ele ia ficar, não, quem que vai pagar os impostos meu? Quem que vai pagar o meu auxílio vinho? Quem que vai pagar o meu auxílio camarão? Meu auxílio sei lá o quê? Os auxílios, os penduricalhos que esses ministros do STF recebem. Cara, isso é revoltante. Para o ministro, há outros indicativos de que elementos da prova invalidados pelo Supremo foram utilizados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria da Fazenda Nacional para subsidiar a instauração de procedimentos fiscais em desfavor de Lula. Mas o que é algo que é do criminal? Uma decisão do criminal não automaticamente vai afetar uma coisa, um ilícito no tributário. Já acontece isso. Às vezes, uma sentença do penal, por exemplo, o cara foi inocentado por algo, mas vamos supor, o cara foi inocentado por falta de provas. No cível, ele pode ser condenado por indenização. Ele pode ser condenado a pagar alguma coisa. Isso acontece, isso existe. O ilícito no penal é diferente do ilícito cível, do ilícito no tributário. E é justamente esse o argumento. Quando você, por exemplo, tem uma anulação do processo por suspeição, é possível sim existir o ilícito no tributário. Então eu não sei por que o Gilmar Mendes está falando isso aqui. Isso aqui é plenamente possível. Mas olha só que coisa. O amiguinho do Lula liberando o Lula de impostos no valor de 18 milhões. Saiba, você que defende impostos aí, que defende toda essa palhaçada de impostos altos aí, o teu Lula tá aí, ó, não vai pagar 18 milhões em impostos. Quando você ficar aí defendendo nas redes sociais aí, aumento de impostos, porque a gente sabe como é que é o gado do Lula, né? Você vai se lascar, meu amigo. Sabe como a Receita Federal vai te tratar? Vai te tratar com o maior desgosto. E não vai ter juizinho do STF, não vai ter juizinho aí do STF para te defender, como o Lula tem. O Lula é um dos maiores privilegiados desse país, é um dos maiores marajás desse país. Isso aqui é uma vergonha. O problema não é nem a suspensão do processo. O problema são os argumentos. Quando o cara ele argumenta dessa forma, ele está literalmente afirmando que é parcial. Ele é parcial. O Gilmar Mendes, nos seus argumentos, ele é completamente parcial. Porque todos esses argumentos que ele está fazendo nesse processo não valem para outros. É tudo em defesa do Lula. Ele ainda se posicionou como se fosse um ser iluminado, como se fosse superior ao procurador-geral aqui. Gente, que absurdo. Que absurdo. Olha isso que ele falou aqui. Cadê? Olha isso que ele falou aqui. Eu nunca vi tanta arrogância. Ó. Meu, isso aqui, ó, tal manifestação do procurador da Fazenda Nacional encampada parcialmente pelo ato reclamado ostenta nítidos contornos teratológicos e certa coloração ideológica, quanto não demonstra antes alguma fragilidade intelectual. Quer dizer, você não pode
fiscalizar, não pode processar mais o Lula. O Lula virou um ser iluminado. Olha o absurdo do STF. O STF é uma facção criminosa. Eles são uma facção criminosa. Eles cometem diversos abusos de autoridade. E nada acontece. Por quê? Quem fiscaliza o vigilante? Essa que é a pergunta. Quem fiscaliza o vigilante? Quem fiscaliza o STF? Pois é, meus amigos, não existe fiscalização do STF. A única esperança que nós podemos ter é uma Corte Internacional de Direitos Humanos repudiar os atos do STF. Aí, se caso alguém quiser fechar o STF, aí não é mais um golpe, porque realmente podemos considerar que, por fato de algum órgão internacional considerar que o STF está fazendo alguma ilegalidade, eles não vão poder sustentar mais argumentos nenhum, né? Cara, é realmente revoltante isso aqui. Isso só dá mais peso para algo que eu já pensava, que eu já tinha certeza que o Gilmar Mendes é uma das cabeças de toda essa virada do STF, né? Porque realmente, cara, é difícil. Isso aqui é um soco na cara de todo cidadão que tem que pagar impostos e que é tratado como um lixo pela Receita Federal. Aí vem o iluminado do Lula, que ganha 27 milhões em palestras, que sabe-se lá como, e tem toda uma isenção tributária, porque é uma instituição sem fins lucrativos, enquanto o Lula defende muito fortemente o fim da isenção tributária de igrejas, e também o Lula defende uma criação dos impostos de grandes fortunas. Nós sabemos que o Lula não vai ser afetado pelos impostos de grandes fortunas, porque imposto não é feito para rico pagar. Imposto é feito para classe média pagar. Infelizmente. Curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe o meu vídeo nas suas redes sociais e um abraço, gente. Novamente, obrigado aos novos inscritos, obrigado às pessoas novas aí que estão acompanhando o meu canal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E é isso, gente. Vamos pra cima, né? Vamos argumentar. Vamos questionar esses caras aí, porque é triste, viu? É revoltante. Um abraço.